Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo, que vai ao ar toda terça-feira às 20h30, mas que fica disponível para as pessoas assistirem quando puderem, no Facebook, no Instagram, nas mídias em que o MAP está presente. Então nós pedimos sempre que vocês comentem, curtam, ajudem o MAP, né, mostrando que estão ligados aí ao tudo que vai ao ar em vários programas. E também eu sugiro que vocês compartilhem com pessoas que vocês acham que os temas possam ser relevantes, possam interessar. Nós nunca temos a intenção de empurrar a doutrina espírita para outras pessoas que não são espíritas. Mas falar de coisas espirituais, você espiritualizar as pessoas, isso é outra coisa. Então nós vivemos num país basicamente cristão, onde as pessoas estão relativamente espiritualizadas. O assunto que nós vamos abordar hoje é perda de entes queridos. Na verdade, esse termo perda não é muito correto, porque ninguém perde ninguém. Nós ficamos privados da presença de alguém por um tempo. Eu vou usar uma chave aqui, que é um chavão meu. Deus não mata seus filhos. E Deus não afasta em definitivo aqueles que se amam. E não afasta mesmo. Esse afastamento é temporário. Então nós podemos dizer que nós perdemos temporariamente. Perdemos a pessoa para essa encarnação. Mas nós vamos reencontrar. Se há afinidade, se há amor, nós reencontramos. Vamos pensar também que um dia nós deixaremos este mundo e pessoas vão nos perder, mas nós continuaremos. E do lado de lá, você esqueceria alguém que você ama, que deixou aqui? Obviamente que não. Você vai estar ligado a essa pessoa, você vai estar interessada por ela. Então eu pergunto, os que estão lá, que já partiram, avós, pais, mães, irmãos, eles se desinteressaram por nós, esqueceram de nós? De jeito nenhum. A vida espiritual, como nós já conversamos antes em outros estudos, é como se fosse um edifício de vários andares. Esses andares, na verdade, são as várias dimensões. Pensando na Terra, são as faixas vibratórias diferenciadas que existem. Ao contrário do plano físico, que está todo mundo na mesma dimensão, preso na matéria densa, quando nós estamos fora dessa matéria densa que compõe nossos corpos físicos, nós estamos com o nosso corpo espiritual. E esse corpo espiritual, diferentemente do corpo físico, ele tem, vamos dizer assim, diferentes pesos, diferentes densidades, diferentes níveis vibratórios. Então, na vida espiritual, você tem espíritos que estão com o corpo espiritual numa faixa vibratória. Eles não se misturam com os espíritos que estão numa faixa vibratória mais elevada. Daí os vários andares, a ideia dos vários andares. Então, nem todo espírito que está na vida espiritual consegue ver outros espíritos desencarnados. Eles vão ver aqueles que estão na sua faixa vibratória e aqueles que adensam o seu corpo espiritual para serem vistos. Umbral. O que é umbral? Um plano vibratório denso, ou seja, de espíritos que têm a vibração do corpo espiritual densa, pesada, grosseira, e eles se veem, eles se agridem, porque são espíritos que vivem em sofrimento, em dor, e quem está numa esfera superior, para fazer um trabalho no umbral, ele pode ir visitar o umbral e não vai ser visto. Vai estar transitando entre os espíritos de sofrimento e não são vistos. Para ele ser visto, ele precisa mentalmente adensar o corpo espiritual para se fazer visível. Então, ele precisa materializar o corpo espiritual no umbral, para ser visto pelo espírito do umbral e poder até resgatar esse espírito. E depois, na sua dimensão, ele desfaz
aquela vibração. Então, isso é uma característica dos espíritos superiores. Como são vários andares, isso serve para todos os andares. Então, você tem a colônia Nosso Lar. São espíritos que estão numa certa vibração, resgatando espíritos em sofrimento. É uma colônia socorrista. Nosso Lar está longe de ser a colônia mais evoluída, mais feliz, não é. É um posto de socorro, é um posto de resgate. E você tem espíritos que estão numa vibração acima do Nosso Lar. Lembra da mãe do André Luiz, que ela desce e vem visitar o André Luiz no Nosso Lar? Ela está num plano vibratório superior. No filme Nosso Lar tem até uma cena que André Luiz está se despedindo dela, da sua mãe, e ela vai caminhando por um lago, ela vai desaparecendo. Ou seja, ela desfez aquela vibração densa para ela ser visível para o filho dela no Nosso Lar e volta para a dimensão dela. E ali ela então altera seu estado vibratório. Por que isso? O mundo em que nós vivemos, o mundo material, ele se manifesta de várias maneiras. A matéria se manifesta de várias maneiras. A matéria não é só apenas essa matéria da tabela periódica. Hoje a ciência já descobriu, eu tenho repetido toda hora isso, que existe matéria em outros níveis. Existe inclusive a tal matéria invisível, a matéria que não reflete a luz, que eles chamam de matéria escura. E essa matéria visível da tabela periódica é só 4% da matéria do universo. Para falar de perda de entes queridos, dessa transição do plano físico para o espiritual, é preciso que a gente entenda que a nossa essência é espiritual, que nós nos revestimos de matéria, de vários níveis de matéria, mas a essência do que nós somos é o espírito, é a centelha, é a consciência, sempre revestida de matéria na evolução. Então, vamos dizer que o corpo físico é a camada mais grosseira de matéria que nos reveste. Junto com esse corpo físico, existe o corpo espiritual. É o corpo que nós tínhamos quando nós encarnamos. Eu sempre faço a pergunta, onde vocês estavam antes de vocês nascerem? Vocês não existiam? Estavam mortos? Estavam na vida espiritual, então estavam mortos? Como é que podem estar mortos se não tinham nascido ainda? Mas o mundo espiritual não é o mundo dos mortos? Muitas pessoas veem assim, né? É ou não é o mundo dos mortos, o mundo espiritual? Não. É o mundo dos espíritos que vivem fora dessa matéria densa. Não existe o mundo dos mortos. Então, antes de vocês nascerem, vocês estavam na vida espiritual. E vocês se revestiram de uma matéria mais grosseira. Encarnaram, reencarnaram. E vai chegar um momento que vocês vão tirar essa matéria e vão voltar para onde vocês estavam. Agora, pode ser que vocês estavam numa vibração tal, se aproveitaram bem a existência na Terra, aumentaram a vibração do corpo espiritual. Na hora de voltar para a vida espiritual, não vão retornar para aquela faixa vibratória. Vão retornar para uma superior, que é o que a gente espera, né? Para você não estagnar, vai voltar na mesma condição. Então, essa coisa de você adquirir mais conhecimentos, mais virtudes e vivenciar muito o amor, isso altera a vibração do corpo espiritual. Então, os entes queridos de vocês que já partiram, não morreram. Eles se despiram dessa parte mais densa do corpo espiritual, que é o corpo físico, e voltaram para de onde eles vieram. Mas será que voltaram para a mesma faixa vibratória, para uma faixa inferior, para uma faixa superior? Nós não sabemos. Depende do que eles fizeram das suas vidas. Nossas mães, pais, irmãos, a lei é para todos. Da mesma maneira que para nós, para onde nós retornaremos? Depende do que nós fizermos das nossas vidas. O que vocês estão fazendo da vida de vocês? Estão adquirindo conhecimento? Estão adquirindo virtudes? Se sentem amando mais do que há anos atrás? Ou vocês são as mesmas pessoas? Isso é que deve servir para a nossa reflexão. Então, nossos entes queridos retornaram para a vida espiritual de onde vieram. E mais à frente vão reencarnar, vão vestir de novo
uma matéria mais densa, e mais à frente vão se despir dessa matéria. Todos nós somos acompanhados por espíritos superiores. Então, nós temos a nossa família espiritual. A reencarnação, sendo uma realidade, vocês já pensaram nesse assunto? Que vocês não têm apenas uma mãe e um pai, vocês já tiveram várias mães e vários pais, que nem todos encarnaram com você agora, e que essas mães e esses pais que estejam numa esfera espiritual superior, de repente estão olhando por vocês, estão acompanhando a vida de vocês, estão torcendo por vocês. Quando vocês fazem uma prece, eles estão intuindo. Porque nós somos tão egoístas, né, que nós pensamos assim: minha mãe, meu pai, meu filho. Esse filho já foi filho de várias mães em outras vidas. Pais, mães, tivemos diversa. É uma maneira de pensar um pouco diferente, né? É que nós estamos tão presos na matéria que a gente fica, assim, limitando a própria influência de Deus em nossas vidas. Então, o projeto de Deus para nós, ele é muito mais grandioso. Nós somos muito mais importantes para Deus do que nós imaginamos. E nós somos tratados assim, ó, por Deus, que nos dá todas as oportunidades de crescimento. Jesus, como um espírito elevado, via todos iguais, todos como filhos de Deus. E ele via potencial em todo mundo. Por isso que ele falou: vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais. Ele via espíritos ali sendo burilados, sendo trabalhados nos ciclos das reencarnações, para um dia lá na frente chegarem onde ele já chegou. Por isso que ele fala: vós sois deuses, não sou só eu que estou ligado a Deus, para vocês sou um verdadeiro Deus. Vós sois deuses, todos vocês têm esse potencial. E é para isso que vocês estão encarnados. Então, as mães, os pais, os filhos e irmãos de vocês que já partiram estão nesse processo, são deuses. Vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podeis fazer. E eles estão nesse processo evolutivo, e vocês vão reencontrar com eles. Certamente, e isso serve muito de consolo, muitos de vocês vão reencarnar de novo com entes queridos. Pais, mães, esposas, maridos, filhos, primos, amigos. De repente, grande amigo de hoje foi um irmão do passado, ou será no futuro. E essa é a dinâmica da vida. Então, ninguém perde ninguém. E isso deve servir de consolo. A tristeza é normal, porque é muito duro o afastamento de alguém que a gente ama. É muito duro perder uma esposa, um marido, um irmão, um filho, nem se fala. Uma mãe, um pai, que é um processo natural. Perder um neto, uma neta, um avô para uma avó, parece o fim do mundo se não tiverem fé. É uma dor muito grande, mas daí o Espiritismo ser o consolador, nos dá uma visão da vida que pelo menos nos consola e alivia a nossa dor. E a gente, pela fé, segura essa saudade que causa choro, que causa dor. Então, segurem a saudade de vocês, segurem o choro de vocês. Aliás, chorem, porque faz bem, mas não se desesperem com essa história de que nunca mais vou ver. Vai ver sim. Vocês vão rever seus entes queridos. Deus não mata seus filhos e não afasta em definitivo os que se amam. Acreditem nisso. Acreditar nisso é acreditar em Jesus. Jesus indo para a cruz. Antes de ir para a cruz, ele fala: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou teria dito. Estou indo para vos preparar um lugar. É interessante ele falar antes de morrer na cruz, né? Que está indo para nos preparar um lugar. E quando ele está na cruz, lembra que tem 2 ladrões? E um deles se arrepende, mostra uma virtude ali na cruz, no momento de dor, e Jesus fala: em breve estarás comigo no paraíso. Não é que esse espírito vai ser colocado no paraíso, no mundo superior, mas ele ali se recuperou, ali ele se regenerou, e vai se ver numa condição de maior felicidade, porque
Antes de morrer, ele se arrependeu. Daí está o paraíso dele, né? Vou estar com você no paraíso, no seu paraíso. Você vai estar num plano espiritual mais feliz. Porque provavelmente, se ele roubou, foi para matar sua fome, ele não fez mal a ninguém. E o importante é que ele se arrependeu. Então ele deu um salto à frente, mesmo encarnado, mesmo que segundos, minutos antes de morrer. Então, na verdade, era uma libertação para aquele espírito. Então, Jesus o tempo todo nos dá prova da vida espiritual. E ele aparece depois da cruz aos discípulos, né? Ele mostra, olha, a morte não existe. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E cada um vai viver na sua morada. E essas moradas são os vários mundos e são as esferas espirituais também, em que cada um se coloca. Então, não é Deus que pega o espírito e coloca numa certa morada. O espírito se habilita a morar lá. Então, eu vou mostrar para vocês uma figurinha que eu já mostrei antes. Vejam aí essa figura. Ela é muito conhecida de vocês, já deve ser. O que é isso aí? É o orbe terrestre, é a Terra como ela é. Está vendo lá o núcleo? Para quem não viu antes, vai ver agora. Aquele caroço, parece o caroço de uma fruta, é a terra onde nós pisamos, mas em volta de nós existem várias camadas de matéria. Essas camadas é o que a gente chama de plano espiritual, ou planos espirituais. Ou seja, tem uma primeira camada, mais grosseira, mais densa, que é o chamado umbral. Estão vendo um outro círculo em volta dessa primeira camada, que tem assim, tipo, umas figurinhas dentro. Ali representa as cidades espirituais, os postos de socorro. Uma terceira camada, estão vendo uma estrelinha ali? É onde se situa o nosso lar. E uma camada acima, um pouquinho azulada, e outra acima dessa, são círculos concêntricos, como se fossem várias esferas concêntricas, uma dentro da outra. Essas camadas é o que a gente chama de mundo espiritual. Tá bem? Então, nossos entes queridos que já partiram estão numa dessas camadas. Em qual? Naquela que eles se colocaram pela sua vibração. E nós viemos de uma dessas camadas. De onde nós viemos? Do umbral, do nosso lar? Nós não sabemos. Voltando aqui para mim, então. Portanto, nós não sabemos de onde viemos, não sabemos de onde nós vamos. Só sabemos o seguinte, que nós reencarnamos. E que nós viemos da vida espiritual, que é a verdadeira vida, onde nós estávamos assim, vivos, despertos, com matéria, com corpo. Só que esse corpo que nós tínhamos lá antes de encarnar, provavelmente tinha as feições de uma encarnação anterior. Porque quando a gente reencarna, o corpo espiritual, já falei muito isso também, estou repetindo de novo, ele ajuda a organizar as células que vão formar um novo corpo. O processo não é apenas biológico, não é só pela genética, não é só o DNA. A genética dá as formas do corpo com as feições parecidas com as dos nossos pais, cor de pele, cor dos olhos, cabelo, isso é dado pela genética. Mas esse corpo que se forma, ele copia o corpo espiritual. Então, quando nós desencarnarmos, nós vamos gravar no nosso psiquismo essa forma, essas feições. E lá na frente, quando reencarnarmos de novo, no novo corpo, vamos perder essas feições e vamos assumir as feições da genética dos nossos novos pais. Mas quando nós estávamos no mundo espiritual, nós tínhamos as feições parecidas com os pais da vida anterior. E no mundo espiritual ainda acontece uma coisa interessante. O espírito ele pode alterar um pouco a sua maneira dele se apresentar. Você pode se apresentar mais novo, com feições um pouco diferentes. Isso depende da condição mental do espírito. Essa, no fundo, é a grande diferença da vida espiritual, porque o corpo espiritual é mais plástico. Fora dessa matéria grosseira, é mais fácil de nós causarmos alterações no corpo. Já no corpo físico é difícil, né? Demora mais. A gente tem que fazer musculação, ou comer muito pouco, para ser mais gordo, mais magro, mais forte. Então, as alterações no corpo que nos reveste da matéria densa são mais demoradas. No plano espiritual, não.
Pela ação do pensamento, as alterações são mais rápidas e o corpo é mais plástico. Essa é a diferença. Lembrando do diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus fala da reencarnação, né? E fala dessa questão do esquecimento do passado, de que nós não... Alguém lembra de onde veio antes de encarnar? Creio que nenhum de vocês lembra, né? Ah, eu vim do nosso lar, eu vim de uma colônia tal, eu vim do umbral. A gente não sabe. E também seria arrogância nossa dizer, eu vou para o nosso lar, eu vou para uma colônia mais elevada, eu vou para Sírios, ou eu vou para umbral. A gente não sabe. Então, Jesus foi conversar com Nicodemos. Isso eu também repito muito, estou repetindo assuntos que eu falo sempre. Mas lembrando que sempre tem gente nova assistindo. E Jesus, então, nesse diálogo, Nicodemos, que era um doutor da lei, muito importante, membro do Sinédrio, foi às escondidas conversar com Jesus, porque Jesus já estava sendo perseguido pelos amigos dele, os membros do Sinédrio, e seria muito ruim para ele ser visto com Jesus. Mas ele tinha uma admiração por Jesus e, obviamente, procurou um assunto elevado para conversar com Jesus. Não ia falar de coisas triviais. E pegou uma das crenças dos judeus para conversar com Jesus. Que crença é essa? Gilgal Neshamot. Mas, Roberto, o que significa isso? Reencarnação, que é a crença dos judeus. E Jesus vai falar para Nicodemos, não te admires que eu te haja dito que é preciso nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E Nicodemos vai ficar, então, confuso com isso, com Jesus confirmando que a gente reencarna, e vai perguntar para ele, mas, mestre, como é que pode homem velho nascer de novo, entrar no ventre da mãe para nascer de novo? E Jesus vai repetir, não te admires que eu te haja dito que é preciso nascer de novo. O vento sopra, você não sabe de onde vem. Sopra, você não sabe para onde vai. Assim se dá com todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, Nicodemos, você não se lembra de onde veio. Pergunta que eu fiz a vocês. Você não sabe para onde vai. Assim se dá com todo que é nascido de Espírito. Por isso que você não lembra. Porque você está temporariamente esquecido desse passado espiritual. E você vai voltar para a vida espiritual. E Nicodemos, estupefado, pergunta para Jesus, mas como é que pode? E Jesus vai dizer, se você não entende quando eu falo das coisas da terra, do seu plano, como você vai entender quando eu falar das coisas do céu? Do meu plano, da minha dimensão? É aí que você não vai entender mesmo. Então, no diálogo com Nicodemos, Jesus deixa claro que a gente reencarna. Então, a reencarnação era a crença dos judeus, é crença dos judeus, e Jesus falou sim de reencarnação. Ele só não usou a palavra, mas usou o termo nascer de novo em outro corpo. E existem várias passagens no Evangelho em que se fala de reencarnação, né? Tem uma passagem muito conhecida que Jesus pergunta para os apóstolos, quem dizem por aí que eu sou? Quem eles estão dizendo lá fora que eu sou? Resposta dele, uns dizem que és Elias, outros que és Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Então, o que o povo está dizendo? Que Jesus podia ser Jeremias, que tinha vivido séculos atrás, ou Elias, séculos atrás, ou qualquer profeta que viveu séculos atrás. E por que eles falavam isso? Porque eles acreditavam em reencarnação. É simples assim. Então, a reencarnação não é uma invenção dos espíritas. Por que é importante falar de reencarnação? Porque nossos entes queridos já passaram por esse processo de morrer, de deixar o corpo físico inúmeras vezes, vocês também e eu. Não vai ser a primeira vez que nós vamos, entre aspas, morrer, deixar um corpo denso. Vai ser a enésima vez. E vamos voltar para casa, para a vida espiritual. A diferença é que na evolução nós estamos ficando mais despertos, mais lúcidos. Porque antes, quando éramos muito violentos, passávamos pela vida espiritual sem ter noção disso. E isso ajuda também nesse processo de poucas lembranças, ou poucas possibilidades de lembrança. Porque existem pessoas encarnadas que lembram. É raro isso, mas existem.
crianças é relativamente normal, e isso existem vários casos de crianças que lembram quem elas foram. Tem um caso famoso nos Estados Unidos, assunto de documentário, tem um livro chamado O Aviador, do menino que morreu na Segunda Guerra Mundial, e ele lembra o nome do navio, lembrava, né, até uma certa idade, e como isso virou notícia, e é lógico que até hoje ele lembra, porque ficou registrado. Mas ele lembra o nome do navio, de 3 tripulantes que tinham um nome parecido com o dele, James, e é impressionante os pais narrando, porque os pais eram completamente céticos. Nós temos vários casos na Índia e outros lugares, até no Brasil, de crianças que lembram, vão até o local onde eles nasceram na vida anterior, reconhecem os pais, porque elas já reencarnaram a tempo de rever aqueles entes queridos. E aí vem uma coisa muito interessante para vocês refletirem. É possível acontecer tal coisa? Digamos, me desculpem tomar esse exemplo, que vocês têm um filho, e esse filho morre pequenininho. Tragédia, né? Aí passa 2, 3 anos, e vocês têm uma filha, que está por aqui ainda, e essa filha engravida e vai ter um bebê. Esse bebê, que vai nascer anos depois, pode ser esse filho que já morreu? Que morreu antes? Sim. Esse bebê pode ser muita gente, pode ser um avô, pode ser uma mãe, um pai, né? Pode ser qualquer um, desde que tenha morrido antes desse bebezinho nascer. Um bebezinho nascer, ele pode ser qualquer um que tenha vivido antes, que tenha morrido antes, desencarnado antes. Não é interessante isso? Agora, isso é comum? É relativamente comum. Um espírito voltar para o seio da família. Um bisavô, alguém que lá atrás teve uma relação muito grande com a gente. E também os casos de desafetos, que acontecem também. Espíritos que já viveram conosco e que retornam. Então, a família é como se fosse um laboratório para aqueles espíritos se envolverem e se desenvolverem juntos, terem experiências juntos. E isso é muito interessante, nós imaginarmos que estamos reencontrando. Quem é aí que já não teve a sensação de estar reencontrando com alguém? Vamos falar dos amores, das paixões. Quem é que não teve essa sensação? Não, fulano ou fulana, não é só uma questão de paixão. Eu sinto que eu já estive com essa pessoa. Eu reconheço essa pessoa. Alguém já viveu essa experiência? Escrevam aí, sim, não, nos comentários. Quem é que já teve a sensação de ter passado no lugar? Nunca foi para o exterior e vai para o lugar e fica assim. Eu já vivi aqui. Reconhece aquele lugar. É o famoso déjà vu, né? Já esteve, aquela situação eu já vivi. Já aconteceu comigo isso antes. Isso é relativamente normal acontecer. De tanto falar, minha voz começa a cair. Às vezes eu tenho que interromper a gravação para poder continuar. Vou tentar aqui, tá bom? Começa a vir as lágrimas, porque é muito tempo falando. Então, essa questão da vida é muito interessante. Nós continuamos vivendo sempre. Então, perda de entes queridos, ninguém perdeu ninguém. Agora, não queira levar para o lado de lá um inimigo. E essa é outra questão importante. Enquanto está aqui, minha gente, vamos nos reconciliar com os nossos adversários, como recomendou Jesus. Enquanto está a caminho, porque depois fica difícil. Porque 2 espíritos muito antagônicos, que se pegam, que se odeiam, desencarnam assim, vão continuar assim do lado de lá. E como a lei é de amor, esses espíritos vão reencarnar, vão estar juntos de novo. Vão ser colocados na mesma família. De repente serão irmãos, vão se reencontrar de alguma forma. E vão ter que se aturar e resolver essa questão. Porque a falta do perdão cria um elo espiritual. E o perdão quebra esse elo. E se eu perdoo, o outro não perdoa? Você quebrou o elo. O outro vai ficar com ódio dele, vai ficar com... provavelmente vai querer te obsidiar, mas você já perdoou. Você está livre, está aliviado daquela situação. Ele não. É ele que está se prendendo. Mas você quebrou. Então você não vai sofrer as consequências negativas para você espiritualmente.
E aquele pode até te perturbar durante um tempo, até ele despertar. Agora, quando os dois perdoam, aí definitivamente essa questão fica resolvida e os espíritos caminham para frente. Então, na Terra, no mundo ainda muito violento, nós temos muitos espíritos ligados espiritualmente pelos equívocos que cometeram. Muitos processos obsessivos se dão assim. Processo obsessivo é sintonia. Então, não levem inimigos para o lado de lá. Com relação aos entes queridos de vocês, se alguns deles partiu mal, por favor, não fiquem deprimidos, tristes. Procurem vocês ficarem bem. Porque mesmo que o ente querido esteja no umbral, numa esfera inferior, lembrando da figurinha, e você esteja aqui, você vai poder mergulhar para vê-lo. Ele é que não vai poder sair para te acompanhar numa esfera superior. Aliás, lembrando aquela figura das várias esferas, quem está numa esfera superior consegue descer. Quem está numa esfera inferior não consegue subir. Porque quem está numa esfera superior é justamente porque tem o corpo espiritual mais leve, mais vibrante. O que dá isso? O amor, as virtudes. E se esse está aqui, está com um corpo denso, por que está? Porque não adquiriu o amor e as virtudes. Então ele não consegue ir. É como um balão de aniversário, que você não vai dar um tapa, ele não vai para o 30º andar, porque ele está denso. Agora, se você encher com gás hélio, você solta, ele vai lá para o 30º andar. Entenderam? E quem está lá em cima consegue adensar mentalmente o corpo espiritual para visitar as esferas inferiores. Quem está numa esfera inferior não consegue ir numa esfera superior. Então, se você está bem, você tem a chance de ajudar, de resgatar os seus entes queridos. Então, se vocês têm um filho, por exemplo, que cometeu um equívoco muito grande, você tem a noção de que ele está no umbral ou sofrendo porque fez isso, e o bom senso de vocês, o conhecimento de vocês diz para vocês intimamente que essa pessoa não está muito bem, que você esteja bem, porque você pode fazer muito por esse ente querido. E acontece isso, da gente se encarnar e ajudar pessoas que nós amamos, a resposta é um retumbante sim. Deus não mata seus filhos e não afasta em definitivo os que se amam. E não afasta principalmente aqueles que estão bem e que querem ajudar seus entes queridos, porque isso é lei de Deus, é lei da vida. Os superiores influenciando e ajudando os inferiores. Superiores, inferiores moralmente. Então, procurem estar bem. E vocês que estão muito tristes, então, muito deprimidos pela perda de ente querido, é normal ficar triste, mas que essa tristeza seja pela ausência física, porque tem coisas que machucam muito, né? Aquele cafezinho da manhã, um abraço, as viagens, os carinhos, os amores trocados, os momentos juntos, às vezes até os momentos difíceis. Tudo isso a gente lembra e a gente fica com uma saudade muito grande e dói muito. Então, por isso é natural o choro, a tristeza, pela ausência física, mas nunca por essa condição de que nunca mais vou ver. A pessoa deixou de existir. Não deixou de existir. E ela continua com o corpo espiritual que ajudou a moldar esse corpo físico. Então você vai reencontrar o ente querido na forma que ele era. Porque ele tem um corpo espiritual. E esse corpo espiritual, ele continua na chamada vida espiritual. Ele é matéria, esse corpo. Só que é outra matéria. E quando você desencarnar, então, você vai estar com o seu corpo espiritual, que é matéria também. Na forma que você se apresenta hoje. Lembra de André Luiz, nosso lar, abraçando a mãe dele? Então, vocês vão abraçar seus entes queridos. Marido, mulher, mãe, avó, avô, filhos. Vocês vão reencontrar amigos, pessoas que vocês amam. Tenho a certeza disso. Agora, a gente não reencontra na hora que a gente quer, conforme o merecimento de cada um. Às vezes leva um pouquinho de mais tempo, às vezes leva menos tempo. E até esse tempo depende muito da evolução do espírito. Quanto mais elevado você está,
mais condição você tem de acessar os espíritos que desencarnaram. E você vai poder acessar os que estão na Terra? Sim. André Luiz de novo. Ele ficou lá no nosso lar, se recuperando até o momento que ele veio visitar a família. E aconteceu algo inusitado. Ele encontra a esposa dele com outro homem. Daí também a espiritualidade controla isso. Porque a pessoa que está aqui tem que viver a vida dela. A esposa do André Luiz não estava errada. O marido se foi, o André Luiz, ela continua vivendo, ela é relativamente nova. E arrumou uma outra pessoa. O que não quer dizer que ela tenha esquecido o marido, etc. Pode ser até pela condição da fé dela e do desconhecimento espiritual que ela tenha procurado esquecer. Mas isso não é necessário. Então, vocês que perderam entes queridos, continuem vivendo a vida de vocês. Não parem, não tenham receio. O que importa é o amor, e é o amor que une as pessoas. Procurem amar, procurem também se amar, procurem dar valor às suas vidas, adquiram virtudes, adquiram conhecimentos, ocupem o seu tempo com coisas úteis. Quanto mais a cabeça, a mente estiver ocupada, menos tempo nós teremos para lamentações, para tristezas. E aí está o MAP, mais uma vez, ajudando nesse aspecto também. Porque quando você leva conforto para uma pessoa, quando você abraça uma pessoa que está sofrendo, isso faz muito bem. Isso, de certa forma, ajuda a consolar aqueles que perderam, entre aspas, entes queridos. Então, busquem o trabalho no bem para que vocês se sintam bem, se sintam felizes. Então, os reencontros vão acontecer. Eu tenho essa obra aqui, O Céu e o Inferno, que existe relatos de vários espíritos. Eu vou citar só um aqui, um amigo de Kardec, Samson. Kardec teve um amigo que ele fez um pacto com o amigo, que é o seguinte, um de nós dois, o primeiro que desencarnar, vai voltar para falar para o outro que ficou aqui como que é a vida espiritual. Desencarna o Samson. E ele vem numa reunião mediúnica com Kardec. E Kardec vai conversar então com o seu amigo. E o amigo vai dizer, Samson, atendo ao vosso chamado para cumprir a minha promessa, essa promessa. E olha o que Samson vai dizer. Primeiro, Kardec vai dizer que ele sofreu muito e tal, foste tão sofredor que podemos, penso eu, perguntar como vos achais agora. Kardec está dizendo, Samson, você sofreu porque ele estava doente, teve uma séria dificuldade. Kardec, como é que você está agora? Né? Sentis ainda as vossas dores? Comparando a situação de hoje com a de 2 dias atrás, que sensações experimentais? Acontece que Samson é um espírito com uma certa elevação já. Olha o que ele vai dizer. A minha situação é bem ditosa, sou bem feliz. Acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós. Nada mais sentindo das antigas dores. Ficou todo no físico, o espiritual está beleza, está curadinho, né? A passagem da vida terrena para dos espíritos deixou-me de começo no estado incompreensível, porque ficamos algumas vezes, muitos dias privados de lucidez. Samson está dizendo, às vezes a gente desencarna e fica dias meio tonto, meio privado da lucidez, porque ainda precisa encaixar essa situação de estar no mundo espiritual. Eu havia feito, no entanto, um pedido a Deus, para permitir-me falar aos que estimo, e Deus ouviu-me. Aí Kardec vai perguntar, ao fim de que tempo recobraste a lucidez das ideias? Quanto tempo você levou para recordar essas ideias, já que leva dias, a gente sabe que pode levar meses, e até anos, viu? Resposta do Samson, ao fim de 8 horas. 8 horas, gente. Apenas 8 horas e Samson já se sentia desperto do lado de lá. O que é isso? Elevação espiritual. Nosso amigo André Luiz levou 8 anos no umbral. Samson levou 8 horas para se sentir bem, desperto na vida espiritual. O tempo de uma noite, no tempo de sono, é o tempo que levou Samson para se sentir pleno do lado de lá. Isso está na descrição dos espíritos felizes, porque Kardec classificou no céu e inferno vários espíritos que ele recebeu em reuniões mediúnicas. Então tem os felizes,
os medianos, os sofredores, os suicidas. Então você vai vendo os espíritos descrevendo como eles se sentem do lado de lá. Então isso é um espírito feliz, um espírito que fez por merecer estar numa dimensão espiritual superior. Isso deve servir para a nossa reflexão. Então estejam bem. Quanto melhor vocês estiverem, mais chance de mais rápido você reencontrar seus entes queridos ou ajudá-los a abraçar os entes queridos. E isso nos leva a refletir sobre o grande amor de Deus e como é pequena nossa mente perante a grandiosidade de Deus, né? Então, se há uma coisa que dá bastante felicidade ao espírito, são os reencontros. Então, minha gente, vocês vão reencontrar seus entes queridos. Façam por merecer, tá bom? Que essa breve explanação aqui sirva de consolo para todos vocês. Tenham força, tenham fé, coloquem os seus comentários, compartilhem com os amigos que vocês acham que essa mensagem possa ajudar e fiquem bem. Confiem em Deus, confiem em Jesus. Muita força para vocês. E eu me despeço, então, agradecendo pela atenção. Até o próximo programa, se Deus quiser. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.